Cifragou Podcast. Fala, galerinha! Quinta-feira, Cefragou no ar, bom demais da conta, feliz com vocês aqui com a gente, feliz para aqueles que também vão assistir depois, estou muito feliz com o dia de hoje, porque o negócio aqui vai ser bem sofisticado, bem tecnológico, vai ser tecnológico, empreendedor, hoje é top. Vai ter aprendizado nesse negócio também, né? Apesar que eu acho que o Cefragou é um esquema de aprendizado, né? Porque cada vez que vem aqui é assim, né? É sempre para aprender, né? E estamos falando com os meus brothers aqui, o Gutito e o Chito. Barba Ruiva lá, né? Você tava com saudade, né? Tá com saudade da Barba Ruiva. Não, mas já passou 2 semanas, já nem sinto mais. Nem sinto mais saudade de você não, bobão. E aí, como é que tá a vida? Graças a Deus, tudo bem. Bom, como é que tá as Hortolândia? Hortolândia tá bem. Tá frio. Tá frio, né? Mas Alfenas tá gostoso. Tá bom, tá bom. Gostoso. Aqui, tá bom. você que tá aí agora, nesse exato momento, não perca tempo não. Entra aqui nesse QR Code, acessa aí nesse minutinho aquele aplicativo vermelhinho e pede o que você tá com vontade, que dia de Cefragou tem iFood. Você que está nesse momento aí esperando a hora chegar pra patroa fazer uma pipoca, velho. Faz isso não, mano. Pede um trem, agrada a patroa aí, não é mesmo? E outra coisa, você que tá nos assistindo, que ainda não tem cadastro de restaurante no iFood, mano. Você Moscou. Você tá moscando. Porque agora, nesse momento, tem 1 milhão de gente que tá assistindo nós aí, ó. Sim. Tem 1 milhão de gente mas assistindo com aí. convidado 1 milhão para 2 agora. Tá louco. Os caras já estão pedindo iFood e você ainda não tá lá, velho. Pelo amor de Deus, cadastra teu restaurante lá, tua farmácia, teu supermercado. Não perca tempo, não é verdade? Exatamente. O que tem no iFood? Tem pizza? Tem pizza. Tem hambúrguer? Tem hambúrguer. Tem comida japonesa? Até não tem poder de mais. tudo, mano. Cara, viaja o mundo, né? Viaja o mundo. Tem de tudo. Inclusive, se você tiver com uma dorzinha de cabeça, depois de tanto que come, um estomazinho, pode pedir lá na farmácia que tem também. Todo dia é dia de iFood, mas quinta-feira principalmente. Principalmente. Então você fragou. E por falar nisso, Opa. dia de quinta-feira, a gente grava onde? No estúdio da Ampliei. Ah, você tá louco com um estúdio desse? Não tem par não, velho. Ou não tem na região não. Vocês conhecem? Eu não conheço. Não conheço nenhum, cara. Eu não conheço também não, nem cara. Nem pra aquelas bandas, viu? Nem pra aquelas bandas de lá? É outro naipe aqui, gente. Os caras aqui não, entra lá agora no @Ampliei. Lá tem um videozinho apresentando esse estúdio. Vocês vão pirar com o negócio. Sem contar que aqui tem de pacote para tu quanto é jeito, para você que é empresário, para você que é autônomo, tem pacotinhos massas para você gravar o teu próprio podcast. Às vezes não precisa nem de convidado, cara, né? Dá um jeitinho aqui que o esquema fica bom, fica né? Bom, ficou original. Fica bom. E também, para não enrolar, para o nosso convidado não ficar cansado, né? Apesar que hoje vai ser 2h30 no mínimo. Vai, porque né? Pelo tanto de assunto. Ambos falamos, né? Eu falo só a primeira temporada, né? Só a primeira. Né? Season 1, primeira série. E temos também que falar da Filmei. Louco, velho. Opa! Publicidade sem vídeo bom, não tem jeito. Casamento sem vídeo bom, não tem jeito. É com a gente. @Filmei. E agora eu quero aproveitar vocês dois para falar da Amplitude.pp. Amplitude, fala aí. Amplitude.pp. Você que precisa dar um up aí no seu negócio, aparecer, contacta Amplitude.propaganda não. .pp, né? Propaganda. A gente sempre confunde, né? Publicidade, é tudo P. É tudo P. Mas entra lá na rede social, faz o contato lá, o pessoal muito 10, marketing digital, marketing offline, marketing online, vídeo também em parceria com a Filmei. E tem muita gente que assiste a gente que não é só de Alfenas e da região de São Paulo, Campinas. A gente tem 2 unidades, tá? Uma lá na região de Campinas, cidade de Hortolândia, e outra aqui em Alfenas. Os caras fazem as coisas até para as Argentinas. Argentina, Estados Unidos. Quem precisar, nós outro nível, né? Pagando bem que mal tem, né? É isso aí. E aí, patrão, o que você me fala do convidado de hoje? Cara, hoje a gente tem um convidado especial, mais uma vez, né? Porque a gente só traz gente fera aqui, mas isso foi um tempinho já que a gente queria trazer, mas a agenda do homem não é fácil. Tá rodando aí 7 mil quilômetros por mês, né? Por aí. Só de trampo e vai pra lá, vai pra cá. Isso terrestre, né? Ele falou. Terrestre. Fora os aviões aí. É um grande empresário aqui da nossa cidade, empreendedor. Hoje ele é CEO da XR Participações e olha, você que quer saber como realmente empreender, começar uma empresa do zero e torná-la uma grande empresa, você vai ver a história de vida desse cara que é sensacional. Então hoje a gente vai ter o prazer aqui de bater um papo forte com o nosso amigo Hércules Rocha.
grande, cara. Bem-vindo, Bem-vindo. Hércules. Que isso, pessoal. Obrigado. Agradeço aí o convite. Tô muito tá? feliz com você aqui, viu? Que isso. Vai ser um prazer aí a gente compartilhar aí bons momentos aí, grandes histórias aí. Boas histórias, né? Boas. Agradecer a Etienne, né? Agradecer a Etienne. Etienne, que também, a Uma bola Etienne pra já foi gente aí. convidada Fez a nossa. pontezinha lá, né? Ó, É, chama o Hércules, obrigado. que o homem tem história pra contar, viu? É isso aí. Cara, Vamos lá. Você parou pra pensar que você ia chegar onde você chegou? Foi um projeto, né? Eu acho que desde toda a caminhada e o início aí, de muito estudo, muitos desafios, mas eu buscava... Então você Isso sempre aí. buscou isso pra você. Sim, sim, sim. Desde Tá. novo. Desde novo. Você é aqui de novo. Alfenas mesmo? Não, sou natural de Paraguaçu, né? Paraguaçu. Meu pai é agricultor, minha mãe do lar, né? Pessoas muito simples, né? Família classe média. Porém, hoje, olhando para trás, eu acredito que eu tive uma excelente escola de empreendedorismo ao método deles, né? Ó. Minha mãe, quando casou, abandonou a vida de CLT, né? Mas ela cuidava de financeiro de empresas, uma das maiores lojas da cidade na época. E cabia a mim e ela sempre organizar toda a finança ali da casa e de tudo que o meu pai empreendia ao modo dele, né? O agricultor, mas um agricultor que sempre cuidava das suas lavouras ali, mas sempre estava comprando, vendendo uma coisa ou outra, e eu sempre na cola dele, pegando uma caroninha ali, eu tinha que tirar o meu, né? Aprendendo já, né? Aprendendo. Que da hora, cara. Pra você ver, se você tem uma educação desde pequeno, cara, e você for na risca, às vezes as pessoas acham assim, nós tivemos uma história semana passada o pai era frentista, né? O pai era frentista. Olha pra você ver, ele fala que o exemplo dele foi Sim. o pai e que hoje é um cara fantástico aí de empreendimento. Eu posso dizer que a minha base eu aprendi vendo meu pai como um agricultor. Depois eu tinha que ter, moleque, 12 anos, 13, vendia picolé na rua tal, mas sempre fui o cara diferente. Eu chegava por último, mas eu que cuidava de liberar todos os carrinhos pra rua, saía, vendia e ainda vendia mais. O cara, olha pra você ver. Entendeu? Ele administrava o tempo, os Então, carrinhos. aí né? o carinha lá me pagavam por fora e só que eu tinha que entregar o resultado. Então eu tinha que vender mais. Vendia. Foi um aprendizado que eu não tinha consciência. Olha, o picolé, o carrinho, tudo isso você começou a gerenciar a cabeça. Aí mesmo. eu não ficava andando à toa. Eu mapeava os lugares, tal, o depósito de café, a confecção. Eu tinha os horários dos cafés, dos lanches dele. Muitas das vezes fazia amizade com os caras seguravam. Não, você vai chegar às 3, a gente faz o nosso intervalo às 3. E foi aí, cara. Com que idade isso? Isso, 12, 13 anos. 12, 13 anos. Mas antes com a mãe, né? Antes com a mãe. Eu com 12, 11, toda a finança de banco, administração e naquela época, não sei se vocês passaram a parte de cruzado e tal, que tudo foi de era cruzeiro, uma foi cruzeiro. loucura, né? Tudo que o meu pai fazia e às vezes comprava coisas a prazo e tal. Eu chegava da escola que eu estudava de manhã, eu ia fazer os depósitos em dinheiro no banco e eu ia sentar com o gerente e aí nós vamos aplicar no quê? Nós vamos... muitas vezes eu trazia o resultado em aplicações muito maior do que às vezes a lucratividade, e eu me lembro, um menininho de 11, 12 anos ali, certo? E tinha fazendeiro no banco do lado me esperando que eu ser atendido pelo gerente, porque naquela época era a gente chegou a movimentar muita coisa, vocês lembram? Aqui na região sempre foi muito forte de aqueles carinha que vende alho na rua. Sim, entendeu? Sim. Na época a gente chegou a ser um dos caras que mais fornecia para eles. Caramba. Entendeu? Então os caras chegavam lá na casa 5 horas, 6 horas da manhã, ia lá, enchia o saco lá, pesava tal, pegava um ônibus, que a gente já morava do lado da rodoviária, pegava um ônibus, já vazava. chegava de tarde,
pagava a gente, ou pagava no outro dia, e E isso vai a todo gente dia. atendia 30, 50 caras. Caramba. Você falou um negócio de sorvete, cara. Eu vendi sorvete também quando eu era pequeno, porque eu não gostava de ficar parado e queria ter meu dinheirinho. E eu fui pra rua, cara, sem vergonha, vendi picolé. Picolé E pra tinha meu caralho. dinheirinho lá. Fui assaltado, capotei com o carrinho assaltado na nunca rua. fui. Isso aí também não, era assim. Ia de boa. E você pode ver um picolé sem ter vontade de pegar? Não, não dá, cara. Não dá. Você sabe por quê? Um dia eu fui escutado de um cara. Todo cara que tem a veia empreendedora, a primeira coisa que ele viu que ele ganhou dinheiro, ele vai levar pro resto da vida. E eu sempre que vejo e posso, eu compro. Quando alguém tá vendendo. Eu também sou. Eu não posso ver um picolé. Incrível, cara. É um inconsciente, assim. Se Mas quer ajudar o cara, né? Porque, pô, Não é, cara. não é só ajudar, é o empreendedorismo dele. Na verdade, se realimentar daquilo. Realimentar. Eu tenho isso. E aí eu vejo hoje, cara, a pergunta mais... não é nem de empreendedorismo agora do que você fez, mas do que você passou e para chegar onde você tá hoje, né? A nossa mentalidade antes é um pouco diferente dessa molecada hoje em dia. Hoje é tudo muito fácil, né? Sim. Então eles querem as coisas imediatistas. Sim. Onde vê mais rápido o dinheiro e tal. Você vê hoje, quem vende picolé na rua é sempre senhorzinho de idade, cara. Sim. Você não vê mais um menino aí de 12, 14 anos saindo na rua vendendo picolé. Nossa, verdade. Né? Você me ativou Não isso tem, também. cara. Pelo menos lá no estado de São Paulo, nunca mais vi. Nunca mais vi. Não, eu não aqui sei também não aqui. tem, não. Aqui Mas tem um lá tiozinho não que tem, passa cara. na rua lá, mas é só. Eu tenho pra mim uma coisa. Nós estamos produzindo um conteúdo para um veículo maravilhoso, internet. Só que nos últimos anos tudo está muito rápido, né? Tudo está muito acessível, né? Você pega aí as grandes ferramentas aí, tá pipocando inúmeras ferramentas aí de inteligência artificial. Todo mundo se fala em inteligência artificial hoje, mas inteligência artificial há muito tempo existe, né? E a gente está numa sociedade que os planos são muito curtos. E não existe pizza grátis, cara. Não existe o sucesso sem a caminhada, sem a derrota, né? E a gente tá diante de uma galera aí que Não oportunidades vão ter demais, mas eles têm que ter consciência que o estudo, aproveitar o que tem de fácil, né? Porque, de acesso, né? Porque hoje, digamos assim, é muito fácil você produzir um trabalho de faculdade, de escola. Antes a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que ler, a gente tinha que se relacionar com a bibliotecária, pronto, né? Que senão a bibliotecária não ajudava a gente a achar o livro mais assertivo, entendeu? Então... e era tudo na mão, né? Mudou, mas eu não sou contra também a tecnologia. Eu acho que é o seguinte, a favor, né? Eu acho que toda é uma disrupção, né? E a gente tem que se adaptar. Mas a galerinha hoje tinha que tá faltando coragem para trabalhar. Mas você associa isso um pouco à família também, a estrutura ali de pai e mãe, por exemplo, ter esse exemplo que você teve dos seus pais, sua mãe deixou de ser funcionária CLT para poder cuidar dos negócios ali junto com seu pai e tal, você começando ali a vender. Você acha que tem a ver também? Com certeza. Como tudo está muito acelerado, hoje os pais têm muito pouco tempo para estar com seus filhos, né? Digamos assim, lá em casa, criamos como? A vida do empreendedor, você pode pegar a grande história de todos os grandes empreendedores aí, tem casamentos que fracassaram, brigas de família, filhos e tudo mais, né? E não foi diferente para mim, né? Meus filhos sabem as cicatrizes que eles têm das privações que tivemos que ter de tempo, né? Porque tínhamos um objetivo, mas se tudo muito bem alinhado, cicatrizes vão ficar. Porém, elas podem gerar um significado. O ser humano tem duas modalidades de aprender coisa. Ou ele aprende pelo carinho ou pela dor. Mas verdadeiramente, tudo de forte que vocês trazem consigo foi pela dor, eu aposto. Com certeza. Quando passa a né? dificuldade, parece que a gente aprende mais. Isso, né? E aí o que eu acho que hoje, já que temos tantas informações, e não adianta a gente tentar discutir tecnologia com o filho, né? Não adianta, né? Eles têm muito mais facilidade que a gente. Conecte eles. Participe, faça com que eles participem de tudo. Eu costumo dizer, eu e minha esposa, tudo que nós vamos fazer,
de um investimento, a trocar um carro, a planejar qualquer coisa. Eles sabem todo o processo. Eles sabem e têm conhecimento de todo o processo, aos mínimos detalhes. Você já está dando uma educação de várias coisas, financeira, educação despertando se ali tem um empreendedorismo ou não. Né? Essa troca acaba você também entendendo melhor seu filho. Claro, né? que a gente tem que respeitar o time. A individualidade. A individualidade, né? Que digamos assim, eu me fiz em tecnologia. Mas o meu sonho era fazer medicina. Mas eu não tinha condição. E digamos assim, e fui para tecnologia. Consegui, prestei vestibular, na época brigado na família, porque a gente não tinha condição de pagar a faculdade, né? E hoje olho para trás e, cara, ainda bem que eu não fiz medicina. Que era um sonho, talvez que era um sonho, né? Mas me encontrei em outra área e tá tudo certo. Então não adianta, você tem que incentivar o seu filho a descobrir que verdadeiramente ele tem uma aptidão e conecte ele. Se tá legal, mostre para ele por que tá legal. Se tem que não ter gasto, por que não vamos ter gasto? Todo mundo tem que participar, de todo momento. Né? Mas isso também não sai um pouco de próprio... Não, eu acho que é só educação. Parece que tem crianças que já nascem com esse dom de com certeza. Administrar. Vou dar um exemplo assim. Todos os programas eu falo da minha filha. E antes de ontem, eu tive uma surpresa que eu fiquei muito assim, eu fiquei orgulhoso, né? Porque faz um tempo que a gente dá uma mesadinha para ela. Ela tem 7 anos de idade. Sim. E, por incrível que pareça, ela fala que leva para a escola. Aí, há poucos dias, a gente saiu para algum lugar para comprar alguma coisa. Ela falou, vou levar meu dinheiro. Cara, dentro do cofrinho dela tava bufado de dinheiro. Ela não gasta, ela guarda. Aí ontem ela chegou com a cadernetinha, como ela não sabe escrever ainda muita coisa, ela pôs lá R$1, tinha 3 bolinhas do lado. O que é isso, filha? Ela falou, isso aqui eu vou fazer um chaveirinho de miçanga. A minha mãe também faz artesanato, deu um tanto para ela. Aí eu tenho o colar, que custa R$10. Ela pôs lá, R$10. E aí, cara, eu falei assim, mas por que você... Não, eu quero fazer para ganhar um dinheirinho. Cara, com 7 anos. Hoje ela fez em casa... um tanto de chaveirinho de miçanguinha, bonitinho, tudo coloridinho, pegou uma bexiga, colocou lá dentro, fez uma decoraçãozinha que hoje ela ia vender para as amiguinhas. Caraca, velho. Essa é uma empreendedora nata. Empreendedora. Que, digamos assim, nata, que ela, você pode ter certeza e não tente avançar ou queimar a etapa nela, ela vai se descobrir. Mas quanto mais ela fizer isso dentro do natural dela, brincando, mais se desenvolve. Mais se desenvolve. Sim. Porque, digamos assim, trabalhador. Então, se você não faz algo que você ama, vai ficar mais pesado. E é mais pesado. Né? Então, deixa ela brincar, ela vai mais aprender na brincadeira. Exato. Achei a minha de 9 tá nisso aí. Tá também? Ela tá com miçanga, fazendo chaveirinho. Aí ela tem um caderninho dela que é dos pedidos. Aí a minha esposa tem um salão de beleza, aí vários clientes vão lá. Ela fez um cartaz à mão e colocou os precinhos das coisas delas. E as pessoas sempre pagam a mais, porque ela me perguntou o preço, né? Aí eu falei, você tem que precificar o seu trabalho. Quanto que você acha que vai dar de trabalho, quanto que você gastou e tal. Então, assim, o precinho dela era R$2,50 a R$3. E as clientes dão 5, 10. Exato. Mas ela pôs o precinho dela. E aí ela vai juntando e reinvestindo. Olha as crianças. Sabe o Gil da Insane? Sei. Ele tem uma equipe grande lá. E o menininho que ele tem, eu acho que é filho. Eu não conheço. Tem o quê? 7, 8 anos de idade, certo? E ele observou que a moçada saía do escritório, ia lá na padaria para comprar as coisas para comer na hora do café. O que ele fez? Ele juntou dinheiro também que o pai dava, foi ali no Marte Minas, enquanto ele estava fazendo compra, ele foi pondo as coisas no carrinho e falou, não, eu que vou comprar. Cara, ele tem um caderninho e ele é por semana, ou seja... O pessoal vai lá, compra uma bolachinha dele, ele já leva Coca-Cola, Fanta, as latinhas, deixa na geladeira. E aí o que acontece? Agora, como ele está na escola à tarde, as pessoas pegam
anota o nome. Na hora que ele chega, ele faz a contagem do estoque. Sério? Pra saber, cara. que pegou, se é quem igual pegou. Opa, pera Se aí. bate lá com as anotações. Tem uma latinha de Fanta Da aqui que hora. não foi anotado. Aí a pessoa fala, foi eu. Então tem que anotar. E ele cobra e ele tá louco, refazendo cara. o dinheiro, cara. Pensa que massa, cara. Então, eu hoje tenho consciência disso e me passa muita coisa na cabeça que eu me formei empreendedor lá com meus pais. Muito Sua bom. grande faculdade, Sim, né? sim. E aí depois eu passei por 4 empregos CLTs. É uma pergunta que eu ia te fazer. Passei por Nessa 4. história aí, até você realmente empreender. É. É claro que você vai falar isso mais detalhado, mas o que você fez? O que foi se despertando? Foi mais para a área exatas, administrativa? Não. Ou foi mais para vendas? O que Meu você... primeiro Tinha nada a emprego, ver, né, cara? meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar numa empresa em Paraguaçu, ali no Trevo do Avião, eles vendiam ferro velho. Caramba. Caraca. Eu mudei aqui para Alfenas com 17 anos, escondido da minha mãe, certo? Escondido que eu iria morar sozinho. Sim. Com 17 anos eu já estava morando aqui em Alfenas. Nós abrimos a primeira filial e eu vim como responsável cuidar da filial. Na época eles me ajudaram muito, mas foram uma família que me ensinou muito, mas era uma família muito dura, principalmente eram 2 patrões, o mais velho, mas um poço de conhecimento enorme. Uhum. Sou muito grato a cada puxada de orelha. Entendeu? Foi algo mágico. Hoje eu olho. Naquela época eu não entendia. Naquela época a gente fica louco, né? Bravo. Naquela tudo. época eu não entendia. É. Né? Mas trabalhei muitos anos ali. Né? Montamos a filial aqui, depois eu voltei para lá. Depois eu comecei em 98 para 99 com comércio eletrônico aqui em Alfenas, né? Com o Denis, da Brasil Shop na época. Uma experiência muito grande. Depois me desliguei, fui para Machado. Trabalhava como provedor de acesso à internet. Aí Despertou. Aí eu saí verdadeiramente eu saí do que era serviço, fui apresentado muito novo, comércio eletrônico em 99. Putz. Se só existia nos Estados Unidos, existia em São Paulo, não, mas a gente já tinha todo o desenvolvimento, hospedagem, toda a infraestrutura aqui. Foi legal. uma experiência magnífica. Passei 2 anos e 2 meses em Machado, um aprendizado magnífico, mas voltei para Alfenas. Voltei para Alfenas para assumir a administração da antiga Rede Alfenas, né, com Marquinhos. Fiquei um bom tempo, de 2002 a 2006. 2006, 6 de 2006, mês 4 ali eu me desconectei da empresa, da antiga Rede Alfenas, montei a RA Informática, montei a loja para ele, a gente distribuía equipamento para o Brasil inteiro, então eu tinha que, além de vender os equipamentos, prestar suporte. Então, se hoje a gente olha ao redor os ISPs aí de longa data, eu vendi equipamentos e montei a grande maioria, entendeu? Montei a grande maioria, porque eu pegava muita consultoria final de semana. Na época aí o Denis comprou a antiga Rede Alfenas e aí veio o desafio ele falou, compro, monto, você cuida para mim, mas com um desafio. Amanhã a gente abre uma empresa pra gente junto. Aí foi que nasceu a Webnet, né? Nasceu com o objetivo de cuidar de todo o serviço de interconexão e telecomunicações do grupo, né? Naquela época, né? Foi uma caminhada muito grande. E essa época foi que ano? 2006. 2006. 6 de 2006 eu fundei a empresa. Faz aninho já, hein? Foram 15 anos e 7 meses à frente dela. Caramba. Então, tive o prazer, eu conto que as últimas empresas que eu tive elas na minha carteira de trabalho, eu comprei. Fizemos a aquisição, né? É mesmo? Todas. As últimas 2 ou 3, eu comprei elas.
Pô, né? que alegria, né? Foi, Que orgulho, foi né? dentro do processo de crescimento da web. Aí acabou que a gente veio a... Então a de Machado você comprou? Não. Não? Não. A de Machado ainda é ativa até hoje, né? A gente, pro grupo Brasil Shop, a gente comprou a antiga Rede Alfenas. Na época a gente no negócio compramos a loja. Depois eu mesmo acabei comprando do próprio Denis a parte dele na Webnet, né? Porque aí foi quando ele fez o último M&A da empresa dele. E aí consumia muito ele, e aí eu toquei as operações, né? Então foi uma história aí. Eu costumo dizer que somente uma cidade que nós atendemos, nós tivemos o nosso cliente zero. O resto foram todas aquisições. Todas aquisições de carteiras que já existiam, né? A primeira, quando a web começou a prover acesso à internet, foi em Varginha, que eu comprei uma carteira. E na época a gente tinha muito conteúdo hospedado aqui em Alfenas, então eu tinha que trazer muita qualidade de internet, de conexão, que só existia em data centers em São Paulo, né? Então eu comprei uma operação para me ter uma equipe em Varginha, certo? Porque a gente se conectava em uma operadora na Fernão Dias, e aí a gente tinha que trazer a internet aqui para Alfenas, né? Fazia os links de rádio e tal e trazia para cá. Naquela época a gente chegou quando Ronaldinho, o Gaúcho, foi fenômeno no Santos Futebol Clube, a gente chegou a hospedar o site do Santos Futebol Clube aqui. O dia que tinha jogo do Santos, cara, Estourava. era caos. Haja banda. Cara, Era que caos. da hora, né? Era caos, né? Então, de tratar invasão, de tratar tráfico, mas tem muita história. Não, e você vai começar contando ela aos poucos aí. Porque... E nesse começo aí, você falou uns desafios, né? Mas qual que é um dos maiores desafios assim do segmento de telecomunicações? Os desafios de você passar a questão de cabeamento, de engenharia, ou de você abrindo o campo para você poder trabalhar. O que é mais complicado aí? Eu acho que poderia, sem dúvida nenhuma, reinvestimento, né? Ele é frenético, né? Frenético. Em segundo ponto, eu poderia destacar a equipe, né? Porque você tem que formar a sua equipe, né? Não existe formação específica e nunca existiu pelas inúmeras tecnologias que a gente pode enumerar aí, desde um acesso discado, um rádio, né? E agora a fibra, né? Então tudo é muito na unha. É formar a equipe, né? E aprender a lidar com todos os desafios de estar em tantas... A maior base sempre vai ser o banda larga. Então você está muito exposto, você está na residência de muita gente. Então é um atendimento muito punk, em todas as suas nuances, a nível de suporte, a nível de implantação, a nível de atenção com o cliente, né? Então é um desafio muito grande, que a gente teve que aprender na caminhada. Mas eu não sei se eu estou errado, mas eu me lembro que, diga-se de passagem, a primeira empresa que veio de poste em poste foi a sua. Foi. Na nossa região aqui, a web ela chegou num limite máximo de capacidade aceitável que a gente conseguia transportar nos rádios profissionais, né? Nos rádios licenciados. E a operação nossa estava chegando num loop que eu não conseguia mais... o tempo que eu conseguia elevar a capacidade de um braço da rede, vamos falar assim, conectar daqui a Paraguaçu, certo? A conexão de Três Corações a Varginha colapsava em capacidade. Então a minha vida eu virei um escravo
de estar negociando, comprando equipamento, e naquela época eu vendia muito, eu servia aí muitos provedores na região, no atacado. A gente chegou a atender mais de 30 municípios aqui na região, no atacado, certo? Aí nós tivemos que tomar uma decisão muito difícil, certo? De vir perdendo esses clientes de grande capacidade, Que demandava muito. Não que até demandava. Eles davam uma grande rentabilidade, mas eu estava no loop de um grande reinvestimento. Aí eu comecei a perder esses clientes, foi calculado para me sobrar capacidade Consumidor final. para o meu consumidor final. Automaticamente eu comecei a aliviar meu caixa e eu tive a capacidade de inovar mais uma vez e começar a implantar a rede ótica que nós conseguimos entregar aí, saindo de Três Corações e levando dupla abordagem em quase todos os municípios até Divisa Nova ali, passando por Varginha, Três Corações, Varginha, Três Pontas, Campos Gerais, voltava Alfenas, Paraguaçu, voltava Eloy Mendes, voltava Varginha de novo, Serrania, Divisa, Fama. Então nós chegamos a conectar todos com rede própria, certo? E isso é construir rede no meio do mato. Pois é, abrir com facão mesmo, né? Cara, a gente tinha muita manutenção preditiva. A cada 6 meses a gente tinha uma equipe que corria essa rede inteira, Inteirinha. a pé. Tá louco. Nossa. A pé, podando, para diminuir o risco de rompimento, diminuir o risco de incêndio, diminuir o risco de todos os riscos que a gente ia mapeando, né? E isso a gente não tinha experiência, a gente foi conquistando, trabalhando, lapidando isso, enxergando isso ano a ano, né? Em que parte da rede que a gente tinha mais risco de incêndio, que tinha mais risco de queda de eucalipto, roubo, que tem muitos índices de roubo que o pessoal muitas vezes acha que aquilo lá é cobre. E não é, né? Aí corta. Aí a hora que ele vê, não é cobre. Joga fora. Mas só que aí às vezes ele parou o município inteiro. Pois é. Porque... E sabe o que eu acho também, cara? Né, o empreendedorismo, ele vai muito além só do bolso, mas também da mente, né? Sim. Por exemplo, não estamos falando mal, mas o cliente final hoje de uma internet, cara, praticamente, eu quase vejo, quase ninguém nunca fica 100% satisfeito, né? Pode chegar a 100 mega, pode chegar a 300 mega, daqui um dia tem 1 tera e assim, eu entendo que sempre tem manutenções. Às vezes acontece manutenção na hora que você está assistindo um filme do Netflix, naquele momento ele não vai esperar, né? Aí começa a entrar lá a reclamação. Eu não gosto mais. A pior internet que existe. Cara, como que você tem que manusear tudo isso, né? Pra você ter uma ideia, nas etapas finais, em um município igual Alfenas, de 10 residências, a gente estava em 6, 7. Número altíssimo. Um número altíssimo. Punk. Um nível de suporte punk, absurdo. Né? Então, é inevitável ter paradas calculadas, programadas, e é inevitável ter paradas de acidente. Caminhão passando e levando a fibra embora, né? Exatamente. E eu sempre me formei em uma coisa. Isso eu levava como regra. O maior patrimônio que eu só tinha cliente se você permitisse que eu entrasse na tua casa. Então você não ia no meu estabelecimento comprar uma mercadoria minha. Você que chegava até ele. Você que me abria a porta da sua casa para me entrar lá. Então eu sempre respeitei isso muito. Né? Claro, incidentes aconteceram, momentos difíceis aconteceram, né? Mas sempre buscando evolução, sempre buscando melhorias. Mas, cara, passamos muitos perrengues, muito momento difícil que, inclusive, me condicionou e teve que mudar a minha vida, a minha postura, de como me colocar,
como dar atenção, porque se você me permitiu entrar na sua casa, como que eu não vou te atender na hora que você me para na rua? Como eu não vou te responder? Uhum. Você se diz um adulto com sede de desafio, né? Sim. E isso é uma coisa que foi um desafio na tua vida aí Sim. diariamente, né, cara? Diariamente, né? Cara, eu com meu filho mais novo com 4 anos, sabe que você escutar de um filho teu, papai, eu não vou sair com você não. Por quê? O pessoal te para na rua e você demora para voltar para casa. Nossa. Eu ia te fazer essa pergunta. 2 coisas. Falando de você, a sua característica como empresário, quando você começou e onde você está hoje. A primeira pergunta é, o que você sentiu que você teve que mudar bastante? E segundo, qual é essa tua característica pessoal? Se você é um cara mais tranquilo, um cara mais nervoso, um cara mais explosivo, ou um cara que tudo bem, vai passando, mas na hora que o bicho pega aí... E o que você teve que mudar em você? Porque eu acho que o empreendedor, à medida que a empresa, né, vai crescendo, e eu acho que você tocou num ponto muito importante, a família é muitas vezes a base de tudo. Sim, sem dúvida. E muitas vezes você tem que, para aquilo que você sonha, que você entende que vai dar certo, você abre mão ou tenta conciliar e isso vai moldando você, né? Então, nesse processo onde você começou e onde você está hoje, quais foram as principais mudanças que você sentiu na sua vida e na sua característica como empresário? Bom, todo e qualquer empreendedor, eu acho que toda pessoa que acredita que tenha o dom, que é um dom, e que queira encarar o desafio, que é um desafio, um mundo muito solitário, primeiro ele tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que ter sido muito bem forjado, senão ele vai ficar pelo caminho. Calmo? Não, nunca fui calmo. Embora você transpareça isso. Mas nunca fui calmo. Sempre no início de carreira, sempre fui um cara muito centralizador. Isso é um caos para o empreendedor. Não delegava. Não delegar, né? Só que a gente vai tomando cabeçada, né? E a gente vai, com o tempo e o desenvolvimento, a gente vai entendendo os recados certos que a vida manda pra gente, que pessoas do nosso lado nos falam, mas a gente naquele momento não está pronto para compreender, né? Então, eu era um cara extremamente centralizador, arrogante, que se eu falasse que isso aqui é rosa, cara... Não adianta ninguém provar pra você que não era. E eu arrumava um jeito de arrumar. Não, e eu ia te comprovar que é por conta de algum material que tem aqui tem ia rosa, sair rosa. Certo? Isso me... Mas eu acho que é rosa mesmo, cara. Mas isso me deu muita clareza no caminho que eu tinha que seguir, certo? Porque mal ou bem eu resolvia o problema que me era entregue, mas também, hoje olhando, eu tinha conseguido mais rápido meus objetivos e eu não tinha perdido tantas possibilidades. Se fosse de outra maneira. Se fosse com mais calma, se fosse com mais... escutar mais, né? A grande maioria dos empreendedores que estão começando, ele não escuta ninguém, cara. E ele não está errado. Porque senão ele não vai se descobrir, ele não vai se despontar. Só que num dado momento ele tem que entender que ele escolheu estar naquele universo. Ele é um eterno incomodado. Não satisfaz nunca. Ele é um eterno insatisfeito, um eterno, né, muito insatisfeito com o que tem ao redor dele, mas ele tem que começar a buscar o equilíbrio. Em todos. Em tudo. Em si próprio e depois nas relações com a sua equipe. E aí ele tem que começar a direcionar a bagagem que ele absorveu e ensinar. Gerenciar. Gerenciar. Aí para em muita coisa, né? Porque tem muito cara que não faz isso, né? Essa é a maioria. Muitos. A maioria.
A grande maioria chega, desenvolve seu grande projeto, chega num ponto, só que ali ele não vai conseguir levar mais. Ele precisa desenvolver equipe. Hoje está... Na minha época, o que era? Eu não sabia. Desenvolver processo. O que é isso, cara? Acho que tem um monte, né? Que isso? Gestão um monte de nome. De processos. É, um nome chique. nome bonito aí, chique, né? Uma sigla Inglês. e tal. Que baboseira é essa, cara? É. No mundo real, você tem que pegar e fazer. Você tem que pegar e fazer, você tem que entregar o resultado, porque senão você tem boleto, você tem conta para pagar, cara. Exato. E fora a galera, né? Você falou de equipe, você à frente do negócio, você está colocando comida na mesa de centenas sei lá, de pessoas, né? De famílias e tal. Como que você fazia para manter uma equipe talentosa lá na... Como você faz ainda, né? Porque você claro. Num dado momento, eu conseguia a ganhar entendimento que eu tinha a capacidade de treinar as pessoas. Mesmo do meu jeito... O grão. Acelerado. Doidão lá, mas eu treinava as pessoas. E antes de mais nada, eu conquistava o respeito das pessoas. Porque eu acho que, cara, respeito é uma coisa que... zero, né? É o ponto zero de toda e qualquer relação ali. E eu venho muito ressignificando o que é respeito, né? Muita gente fala que eu tenho que te respeitar. Não, hoje eu já não penso mais assim. Eu tenho que me respeitar. Se eu tenho os valores meus e me respeito, cara, por consequência eu vou te respeitar. O próximo, né? Eu vou respeitar, certo? Mas agora voltando. E na minha trajetória eu perdi muitos e grandes profissionais. Certo? Mas aí eu aprendi que, beleza, se o mercado está tomando de mim, eu vou formar mais 10. E deixa vir tomar. Você forma mais 20. Eu vou formar mais 20. E tomou os 20, eu vou formar mais 30. Que pena. É um orgulho, né? Porque, que pena cara, que... tá fazendo cara bom, que né? pena que quem está tomando não forma. Né? Então, isso foi um desafio muito grande, mas isso não foi feito baseado em teoria, em estudos, foi na prática. Né? Então, erros foram cometidos, né? Erros foram cometidos, mas tenho um orgulho muito grande dentro do projeto aqui. Inúmeros profissionais e grandes profissionais que estão no mercado aí foram formados ali. Né? E eu acredito que isso é o maior valor que ficou do projeto Web. Né? As pessoas que ali se formaram. Eu acho que uma coisa que talvez para o empreendedor, né, para quem começa a deixar de ser CLT e vira vou ser minha empresa, né, é sempre assim, o cara, eu tenho uma coisa que eu tenho um dom, eu faço muito bem feito e eu dependo desse bem feito para que as coisas funcionem. E aí a empresa vai crescendo, aí chega um momento e fala assim, caramba, eu não estou dando mais conta de fazer sozinho. Mas o quanto você também acredita que parte de não dar certo é aquele negócio assim, se eu passar para esse cara aqui fazer, ele não vai fazer bem feito. E vai refletir depois na reclamação, na qualidade do serviço, mas eu também não aguento fazer. Fica um negócio louco, por quê? Esse passo que você tem que dar, a partir do momento que uma coisa que você faz, que você domina e é bem feito, e eu domino aquilo, e eu entrego para alguém para fazer, e já não vai ficar do meu jeito, porque ele já tem a personalidade dele, e assim você vai escalonando, certo? Tô falando de um caso desde o mais simples, de um cara que é dono de uma pizzaria, que ele ensina a fazer a massa, e a massa já não sai igual à mão dele, certo? Sim. Mas a pizza precisa ser servida, né? O quão é difícil essa questão da gestão na hora que você fala, eu tenho que ensinar mais 10, mais 20, mais 30 e 40. Porque parte é o jeito que você ensina, mas parte também a gente vê uma dificuldade, talvez numa região, de ter falta de profissional. E aquilo pode empacar. Sim. Né? Existe alguma dica assim, para o empresário que está passando por isso agora? Cara, uma empresa pequena, já estou tendo que pôr um funcionário e... Qual que acha que quais dicas que você daria para assim, cara, insista nisso que o caminho normalmente dá mais certo? Cara, vamos lá. O que a gente já falou aqui. O empresário, o empreendedor
Porque tem um empresário que é empresário e que não tem a veia empreendedora. É. Ele é um interno incomodado, ok? Nós já falamos isso, né? E a gente tem que aprender a cada vez mais dar valor ao poder de perguntar. Uhum. Se a gente pergunta, a gente tem que aprender a escutar as respostas. E aí é um papel primordial do empreendedor a conseguir perceber o talento daquelas pessoas. E aí, automaticamente, dê espaço para elas se desenvolverem. É. Você é uma ferramenta para ela desenvolver e fazer a melhor entrega para você enquanto ela está dentro da sua empresa trabalhando. Fácil? Não. Não. Eu já passei momentos de fazer reunião com a equipe, certo? Sair da reunião. Não, você tem que falar de novo, falar de novo. Treinar, reciclar, certo? E eu sair, ver que a galera tá fazendo errado, que eu estou tendo prejuízo. E deixar rolar. Mas tem que deixar rolar. Putz. Tem que deixar atender mal, mas você vai lá e controla a situação depois. Sabe? Você, inúmeros dias e vezes eu passei períodos da minha vida empresarial trancado sozinho dentro da minha sala porque eu tinha que me controlar e eu não podia me meter. Um saco Quase de pôs boxe. uma... Eu não podia me uma meter. algema, né? Eu tinha que deixar a coisa sair errada para eles enxergarem o erro. A gente tem uma grande passagem, talvez aqui em Alfenas foi a passagem que mais me fez entender isso, que quando a gente estava aprendendo a lidar com fibra ótica, montar equipamento e tal. E só que ali a gente estava no momento, a gente estava ensinando também novos profissionais ali, só que eu tinha a mim e tinha 2 grandes pilares que cuidavam da rede para mim. Cara, tinha muita gente boa próxima. Nós fizemos um erro que eu acredito que nunca mais nós vamos conseguir arrumar e essa caixa de emenda está montada aqui dentro de Alfenas e ela vai ter que funcionar com erro, porque acho que depois a gente até corrigiu, porque a gente teve uma grande parada e corrigimos. Mas aquilo ali não foi o erro. Foi o aprendizado que o erro gerou. Depois nós criamos uma cultura de que vai ter erro. Mas eu não vou lamentar pelo erro. Eu vou olhar aquele erro, eu vou tentar analisar ele, e você tem que fazer com que a tua equipe mapeie tudo, para que se tiver que erra o mais rápido possível de novo, para tentar acertar o mais rápido possível. Caraca. Você tem que ter orgulho e raiva ao mesmo tempo. Exato. Né? Não, você tem que ter a raiva e o autocontrole. Não, voltando na sua pergunta anterior, todo e qualquer dono de provedor aí é Deus e o capeta no mesmo dia. Você resolve o problema do cara cedo, de repente aconteceu um incidente, parou, ele não tem controle. E aí? De manhã você estava sendo elogiado, de tarde. Mesmo o cara já tá de bombardeado. Cara. Normal, isso era Cara, diário. Vendo por esse caminho aí, ainda assim, existe a concorrência. Sim. No seu caso, na região aqui, você acabou convidando, né, uma turma boa, né? Porque você começou e depois foi vindo. Hoje tem até, assim, de nome tem alguns, mas tem bastante provedor aí, né? Sim. E aí, a concorrência serviu para alinhar a situação ou para desalinhar a situação? Cara, eu sempre encarei concorrência de uma maneira muito respeitosa. E, no entanto, todo mundo que caminhou e viu a história da web aí, a gente não era um provedor de fazer grandes ataques. A gente cobria o nosso mercado, focava no bom atendimento do cliente. Fazia o seu. Fazia o nosso.
E pelo contrário, na grande maioria das vezes fornecíamos internet em atacado para a grande maioria dos nossos concorrentes. Né? Então eu acho que, cara, o cliente difícil é o maior patrimônio que tem, tirando a equipe. O concorrente, você tem que estar com ele perto, certo? Você tem que ter o respeito dele. Lógico. Você tem que ter o respeito dele. Se você puder ajudar, ajude. Ou desenvolva, porque se você tem essa postura e você viu que o que você ofertou para ele fez ele crescer, cara, água gelada bateu no bumbum, cara, eu tenho que Então, correr. mas a pergunta que eu faço é assim, ó, por exemplo, na época você oferecia, eu nem vou lembrar, mas vamos supor lá, 50 megas, né? Logo em seguida que veio uma concorrência, vocês meio que dobraram. Isso foi porque você já tinha isso em mente, ou a tecnologia forçou vocês a fazerem isso, ou não, peraí, o mundo está mudando e está acontecendo realmente, não é por causa de concorrência, porque realmente foi assim, foi uma virada de chave, né? E assim por diante começaram a ter outros planos, outras promoções. Até agora, recentemente, a gente já tem direito a pacotes até de canais, né, e tudo mais. Isso alimentou você ou não? Isso já era um projeto? Cara, quando você lidar com tecnologia, você tem que mapear como é que o mercado está pronto para receber o que você pode ofertar. Ok? Esse momento que você descreveu, ele chegou a nos assustar? Chegou. Mas se dobrou, dava para quadruplicar. Só que a tua casa não estava pronta para me quadruplicar. Então não adiantava eu quadruplicar. Eu já fui muito ousado em dobrar. Porque eu arrumei um problema. Eu entregava. Mas eu entregava até a tua casa, igual a CEMIG. A CEMIG entrega no teu relógio. Só que tinha de lá a pra fiação dentro. de dentro da tua casa é sua responsabilidade. E na relação consumidor ali, hoje, na sua residência, certo? Se dá um curto lá, você chama naturalmente o eletricista. Você não vai reclamar para a CEMIG. Se vaza água, você vai chamar encanador. Resolveu. Cara, se tua internet não funciona e você vai lá e vê que o provedor tá legal, mesmo assim você vai xingar o provedor. Só que o responsável pela infraestrutura interna da residência é você, a residência é sua. Mas não faltou informação para o teu cliente, de repente, igual, por exemplo, eu sou seu cliente, eu fui o cliente da Webnet, sou cliente da Webnet de muitos anos. Então, quando dobrou isso aqui, por exemplo, cara, mas a minha internet não chegava mas nem a pau. discretamente, você pode passar um filme na tua cabeça que a web, naquela época, ela mudou o posicionamento dela. Ela começou a estar mais dentro da casa das pessoas para tentar explicar da necessidade da infraestrutura interna. Sim. Isso foi mapeado. Só que eu não podia chegar lá, porque eu ia criar mais ranço. Eu, por exemplo, nem sabia tá que entendendo? existia o tal de porta-giga. Isso. Eu chegava lá, cara, mas eu tô assinando um punhado de internet, chega só um pouco. Aí eu fui aos poucos, tanto que hoje não, eu já tenho o porta-giga que foi cedido pela Webnet, né, para poder eu ter tranquilidade. Eu acho que até esse pensamento de vocês aí foi, e digamos assim, foi uma manobra, né? Em Alfenas especificamente, a gente tinha um legado de tecnologia de cabo de UTP, né, que foi uma operação que a Web comprou na época, que foi muito importante, foi um divisor de águas, porém era um legado de tecnologia que a gente teve que virar, que foram anos e anos, né, para trocar um pneu de um carro andando, de uma carreta andando, cara, sem parar ninguém, sem parava, mas parava o que era minimamente necessário para se fazer a virada de tecnologia, né? A gente chegou a ter 2, 3 tecnologias rodando em paralelo. Até hoje ela está limpa e hoje roda. Eu entreguei basicamente 98% todos os clientes conectados em fibra. Mas não foi assim.
Opa, Deixa eu pegar pra você. vai lá. Pego. Uhum. Deixa Não Pegou, foi assim. Comes. Não, só uma curiosidade. A gente tá falando de banda. Como que funciona isso? Quem que estipula a velocidade? Você, como provedor, você fala, eu quero ter tanto, tanto e tanto. Ou é o mercado que faz você colocar essas velocidades? Ou seja, a concorrência. Se ele tem 100, eu tenho que ter 100. Se ele tem 200, eu vou ter 200. Ou é alguma coisa ainda lá de cima? Vem de cima essa ordem, sei lá, da Anatel ou qualquer órgão que seja. O controle, né? Vamos falar assim, a torneira, né? Se vai você mais, que abre vai e fecha. menos. Ele é autenticado e no perfil da autenticação é tratado quanto de banda vai ser liberado para aquele acesso XYZ. Né? Que automaticamente está associado a um plano, que está associado a um contrato e tudo mais. Né? Mas hoje, claramente, a gente pode afirmar que os equipamentos que foram entrando para dentro de casa, cada vez mais foram consumindo mais, Exigindo mais. exigindo mais, e a indústria foi entregando num custo razoável e o provedor, o ISP, conseguiu entregar isso dentro da casa do cliente ou implantar isso dentro da casa do cliente. Né? Então, tecnologia, conexão, interconexão num país como o Brasil, cara, se não fosse os ISPs, os provedores locais, a gente estava na idade da pedra. Não tinha como atender, né? Entendeu? A gente estava na idade da pedra. Eu digo o seguinte, na época da operação da web, se a web parasse, meu amigo, causava um apagão na região enorme. Eu cheguei a ter, direto e indiretamente, hipoteticamente, sob a responsabilidade dela, mais de 40, 60 mil residências. Putz, grilo. Certo? Porque a gente atendia muitos outros grandes muitos outros provedores. que usavam a sua estrutura. Em muitas outras, em alguns momentos, a web chegou a atender operações maiores do que ela. Certo? A gente era pequenininho. Para suprir um Mas a gente veio. tinha clientes na base que eram muito maiores que a gente. Quando foi da época que a gente teve que vir desconectando esses grandes. Você falou um negócio da hora, né? Porque, vamos parar pra pensar 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Era a internet. Escadinha. Certo? Discadinha. Aí, mas você só tinha lá um computador no máximo. Exato. Você não tinha um roteador com Wi-Fi. Sim. Se tivesse, assim, às vezes nem sabia usar. É que isso aí é um Que era o telefone famoso americano. barra 10, não sei se era já barra 100, mas enfim, você tinha aquilo ali. Aí, essa evolução é muito louca do mercado, né? Que é meio que o mercado dita também, não é só tem um lado da concorrência, mas aí começou a ter celular dentro de casa. Sim. As pessoas usavam o celular para fazer ligação, não para navegar na internet. Né? Então vamos pegar aí os iPhones aí que começaram lá, iPhone 4 e foram vindo, certo? Começou o celular. Aí, muito forte em paralelo, o notebook. Tudo começou a consumir banda. Correto. Consumir Wi-Fi dentro de casa. E aí aquele roteadorzinho que já era, não aguentava, fora Você o tá que entendendo? acaba. Na tua casa tudo foi entrando. Foi O entrando. provedor teve que se adaptar, mas só entrou e só convenceu o usuário final quando a indústria soltou o recurso. Exatamente. Só que o caos e que muita gente não via isso é que o ISP só era meio para. Meio para alimentar o roteador, alimentar os recursos tecnológicos que você punha e implantava dentro da sua residência. Vamos fazer uma analogia? Há 20 anos atrás, um quadro de energia dentro de uma residência era o quê? 2 disjuntor. Hoje tem quantos? Uma porrada. Nossa, Beleza. de não sei quantos. E a caixa d'água? Tinha caixa d'água nas casas? Mas se tinha era muito pequena, né? Hoje tem quanto? Era tua 1.000 litros, 2.000 2.000 litros. litros, tem duas ainda. Você tá entendendo? Aí o celular entrou dentro da casa. Notebook entrou dentro da casa. Aí, Por que casa você é não toda tem que montar eletrônica uma hoje, né, infraestrutura para suprir isso e tem que transferir para o prestador de serviço? A casa hoje é toda eletrônica. Você Ele tá chega entendendo? até Ele o só é ponto. meio para, ele só Exato. entrega a ponta. Só que quem tem que prover dentro da sua residência é você. Só que a gente não podia falar isso de uma maneira tão direta. A gente teve. Tipo assim, mano, troca esse Entendeu? roteador bicheiro aí. Põe Entendeu? um mínimo barra Então, mil, a né? gente passou esse
esse momento, né? E digamos, eu te digo, a capacidade e o que se tinha disponível dava para quadruplicar quando a gente dobrou. Mas não adianta. Mas não adiantava. É eu que ia nem arrumar problema para mim e exatamente. satisfação para você. É que nem a TV 4K, né? Legal ter uma TV 4K. Se o sinal não chega, né? Mas ninguém manda sinal 4K. Sinal 4K. Exato, e aí? Agora que tá começando Sim. o esporte aí, transmitindo com 4K e tal. Fizeram um teste na Copa, não sei se foi na última Copa ou na anterior ainda. Beleza, mas você compra uma TV 4K, mas a imagem não chega Não ao chega. 4K. Então, Mas no caso foi o inverso dele, né? Não comprava e não, dele é chegava, pior né? ainda. Ele tinha a capacidade de mandar a internet, Mas não só que aí adiantava lá entregar. dentro, o cara tava com um roteadorzinho Quanto barra mais eu 100. entregava, mais Mais problema problema. eu gerava para os dois Exatamente. pontos da relação. Aí é como o marketing é louco, né? O marketing reverso. Você faz uma promoção para vender pacote de 100, 200 mega, o que é bom, porque para quem, né? Só que aí o cara chega lá, tem um roteador barra 100 e não vai ter 100 mega. Cara, eu Você tenho entendeu? uma coisa comigo e isso começou nos últimos anos. Número tem que sumir do contrato de banda de internet. Número tem que sumir, É verdade. entendeu? Tem que estar disponível. É. Só que você tem que ter, Igual tem no celular hoje, É. 4G, 5G. não se fala velocidade, se entrega quantidade. Sim. Tá, outra tecnologia, outro método, Mas automaticamente pode aplicar, né? é conveniente para a tecnologia monetizar dessa maneira, Sim. certo? Num banda larga de alta performance aí, que seria a fibra, nunca vai ser dessa forma, né? Mas a relação do 1 GB, 2 GB, 100 MB, 200, não, cara, o que você precisa? Entendeu? O que você precisa? no celular, Monte isso- uma bela estrutura dentro da sua casa, Que vai chegar. entendeu? Que talvez E você não vá precise de- contratando o necessário. Mas sabe Eu o que é te um digo, negócio? Olha o gargalo do empreendedor. Então, tem um problema no meio do caminho que às vezes é o consumidor, igual a gente tá falando aí. Aí o que acontece? Aí o cara recebe uma puta de uma internet violenta, maravilhosa. Aí ele vem com aquela história assim, eu falo porque não estou falando mal, estou falando, olha o que o empreendedor tem que passar às vezes. Porra, mas o cara agora me põe uma internet dessa e quer que a gente ainda compre esse negócio? Né? Tem muito disso, né? Tem, não adianta. E aí veio agora essa pegada de chegar e falar o seguinte, você assina comigo que a gente libera para você esse negócio aí que tá te fazendo falta. Chegou esse momento por causa disso ou foi porque realmente virou moda cara, nesse mundo aí? eu vejo que no futuro, não muito distante, o provimento de acesso à internet, a internet em si vai ser algo imperceptível, certo? Você não vai notar. Você vai ter tantas coisas que dependem dela, né? Que você não vai. O ser humano hoje quase não percebe mais a eletricidade. Só que ele depende dela, né? Dentro da casa. Né? A internet vai ser isso. Não, mas se cair Porque, a internet lá em casa hoje, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Você fica sem água, sem luz, mas sem internet. Não, cara, eu não consigo. isso. Mas isso não é por conta da internet. É por conta do que a internet leva até a sua Tudo casa. depende dela. Exato. É. Entendeu? Então ela vai cada vez mais ficar transparente. Cara, e aí os provedores vão cada vez mais ter uma coletânea muito grande de serviço para entregar Exatamente. para esses E usuários. vou falar uma coisa. Põe um vermelhinho pra nós, ô. Opa! Por falar em a internet levar até a sua casa, Ela nós traz comida. estamos falando Opa! nesse momento do iFood. Aí, Tá cheirando, né? Ah, olha o cheirinho que o iFood trouxe pra nós nesse estúdio. chegou, hein? Ainda não chegou esse cheirinho pela internet. Um dia é É, capaz um de dia chegar. ainda vão simular Ainda lá. chega, né? A próxima tecnologia depois da fibra, talvez não. Aí de repente vão entregar a experiência. É, E com experiência PVC, sensorial. entendeu? Aí O cara esses faz ali, peidorreiros aí vão tomar cuidado, né, rapaz? Vocês não vêm disfarçar, não, que depois já vai ser por cheiro também, viu? Ô, tá aqui. Hoje vocês pediram por quem? Esfirra? Pô, eu não Esfirrinha. lembro por quem. Cara, pensa o seguinte: o eu ver iFood aqui, ó. trouxe pra nós vamos dar agora. o crédito, né? Olha que isso aqui. Cadê? Câmera, tá passando. Olha o trem. Ah, não. Aqui, Ó, hoje foi lá do Camarote. Camarote, restaurante e pizzaria. Ó, sim. camarote é bom, hein? Vai Camarote é via, bom. via Camarote iFood, é bom. hein? Via iFood. Rapidão, pediu, chegou. É isso Hã? aí. Vamos. É isso aí. Aí. Bora lá pro próximo. Vamos pôr e comida já lá vamos no distribuir prato esse aí, né? negócio aqui. Mas, ô Hércules, aí chegou o momento que você só pensou
Diga-se de passagem, você só pensava na tecnologia, você só pensava no seu cliente, ou você chegou a pensar financeiramente assim, caraca, velho, eu tô com uma puta empresa. As coisas... Vai cortando isso aí pra nós. Deixa com nós aí, vai A tocando. empresa chegou no momento que você... Porque assim, grande parte dos empresários, eles vão investindo, eles vão fazendo a coisa acontecer, mas às vezes não conseguem enxergar o que ele construiu naquele momento. Você chegou a enxergar esse momento na tua vida logo, ou foi assim, papum? Cara, eu acho o seguinte, vamos voltar um pouco. Acho que qualquer empresário que coloca como momento zero, alvo zero, o resultado financeiro, ele não vai suportar a caminhada. Certo? Para coisas de grande porte ou do impacto muito grande social, coisa do tipo. Então, ele tem que... Se ele se preocupa, em primeiro lugar, de entregar um bom serviço, o resultado financeiro, o crescimento, a equipe forte, ela vai ser formada produto daquilo. É aquela velha máxima, cara, antes de você querer ter, doa, entrega. Senão não vai vir. Ou então vai ser uma coisa muito rápida que vai cair pro chão. Né? Tinha dúvidas do objetivo que eu tracei para a empresa? Não, em nenhum momento tive. Certo? Desde o momento zero que eu fundei ela, eu tinha calculado o momento que eu queria fechar um capítulo. Então você já tinha esse objetivo? Já tinha. E se eu errasse, eu tinha o plano B, mais N anos. O C eu não tinha, não. Né? Então, o projeto ele foi sendo desenvolvido ali, dentro de todos os grandes desafios que ele teve que passar, mas eu não tive dúvida da forma que a gente estava traçando, encaminhando ele. Só que eu também sabia que eu iria chegar no momento que, digamos assim, seria o meu momento de entregar, como também todos os projetos que eu fiz aquisição de uma maneira, né, eu honrei todos os projetos e fiz com que eles crescessem, né, mas o desafio ficou ali na caminhada Mas foi um estresse que causou esse boom, assim, tipo assim, bom, aqui já deu. Porque você sabe que se você tocasse, dinheiro chegaria. Sim. Clientes também. Sim. Ponto, né? Concorda? Natural. Mas, opa, peraí, aqui deu, cara. Acho que agora daqui pra frente alguém vai continuar. Foi mais ou menos isso ou não? Não. Estresse era todo dia. Foi estratégia, né? Foi estratégia, foi desenhado. Eu desenhei para isso. Fundei em 2006, para quando eu tivesse 45 anos, eu entregasse ela para um próximo momento. Certo? E se eu errasse, meu momento 2 seria com 50. Né? E aí você pode falar, Hércules, mas por quê? Cara, eu fui me meter em uma coisa que era para operadora, cara. Fui me meter em fazer uma coisa que não era para... Eu não fui montar uma padaria, não tem nada, não falando mal, não fui montar um restaurante local, eu não fui... na minha caminhada de vida foi indo, coisas foram acontecendo e a hora que eu vi, eu estava com uma grande empresa de infraestrutura e de serviço 7/24, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não, tinha que funcionar. Tinha que funcionar. Não parava, não podia parar. Né? Então foi tudo planejado, a equipe foi sendo capacitada
no seu caminho para isso, só que sabia que um dia eu iria incomodar maiores e eu não podia ficar com aquela paixão ou com aquele ego meu e eu pensar tão pequeno. Cara, todo colaborador que eu honro, todos que passaram pela empresa, foram e são, né, pessoas que têm meu extremo respeito, porque caminharam comigo e aprenderam, se formaram como profissionais, hoje trabalham para uma multinacional. Massa, né? Isso é massa. Você tá entendendo? Então eu não podia ser pequeno e falar... Eu só estava lá como proprietário. Eu estava como administrador. Mas eu não era, eu não levava, eu não conseguia suportar a carga ou carregar aquilo tudo. Era humanamente impossível. Hein, Né? No final, nós éramos quase 90 pessoas, 90 colaboradores, direto. Fora os Se indiretos. fosse os batesse os indiretos, a gente passava de 130. É. Pô, mas você vem em 15 anos, né? Que você falou mais ou menos de empresa. 15 anos e 7 meses. Foi rápido. Acredito que por se a gente for colocar em alguns ramos de atividade, boom aí que a gente vê aí, né? Muito. Mas por uma empresa de infraestrutura, né? Que é muita rede, foi muita rede implantada, Sim. muita residência abordada. Eu acho que satisfatório. Foi, com certeza. Satisfatório. Com certeza. Você tocou num ponto que, assim, agora a gente está tentando construir uma história, né? O cara que sonhou, que trabalhou como CLT, foi entrando, teve oportunidade na empresa e enxergou aqui dentro desse segmento. E você foi crescendo. E tem muitos outros empreendedores, empresários que podem estar nesse mesmo processo, que estão com uma empresa para administrar, para cuidar, para gerenciar. E aí você falou a palavra, não tive um amor, entre aspas, ou não é que você não ama aquilo que você faz. Mas o quanto você acha que para o empresário ele tem que saber diferenciar isso para não deixar passar a oportunidade, de repente, de, ao você ser abordado por um fundo ou alguma coisa, e falar assim, cara, não vou vender, eu vou crescer mais. Não, eu vou crescer mais, eu vou vender. Realmente, você passou por isso. Você foi abordado antes e falou, não, agora ainda não é hora de vender. Sim. Quando que você acha, claro que cada um tem suas particularidades, seus tamanhos, mas na cabeça do empresário, fala assim, cara, isso aqui é meu, mas não é meu, e ele deixar esse amor, porque se ele amar demais aquilo também, ele se não desapega, e aí ele pode perder uma oportunidade, né, de que alguém invista e venda a empresa, né? Como é que foi controlar isso, né? O momento que você falou, cara, aqui eu não vou vender ainda, agora está na hora de vender. Tá, é um desafio diário, a gente está buscando conhecimento. Conhecimento para crescer a equipe, desenvolver a equipe, buscar a tecnologia, desenvolver ela e manter ela, certo? E chega num momento que você tem que ter seus planos de vida, seu planejamento ali, e encaixar isso tudo, certo? E você tem que estar sempre olhando ao redor. Eu acredito que seria a melhor forma de estar muito bem observando o que está acontecendo dentro do seu mercado, certo? Como que está tudo se movimentando, né? Porque eu costumo dizer que nós somos produto do meio. E tem sempre alguém que tem uma visão mais ampla do que a gente, certo? E normalmente esse cara que tem a visão mais ampla, ele tem um cheque maior. Tem, com certeza tem. Né? Então, cara, pode ser que uma hora ele vai te engolir. Pode. Certo? Agora, de repente, você vê que, digamos assim, você cumpriu o seu papel, né? Até ali, e você tem outros sonhos. Né? De repente, você quer também desenvolver novos desafios, ou até mesmo não quero desenvolver novos desafios. Eu quero parar, tá tudo certo. Né? Digamos assim, ou não, cara, será que eu tenho direito de ser... Não quero, não vou crescer mais, então vou ficar desse tamanho. Cara, mas você tem tanta gente que
que está dentro daquela estrutura da tua empresa, você tem direito de fazer isso, cara. De tomar a decisão de ser egoísta, de falar, não, beleza, tô faturando tanto, tô vendendo tanto. Tá bom pra mim. Tá bom pra mim. Pra mim, você não faz essa empresa sozinho. Olha que visão, hein, cara? Pra mim. Aí você vai ser desonesto com toda essa equipe aqui? Mesmo que isso Claro, às vezes não tenha um preço alto, mas... Exato. É. De repente você tem que libertar teu projeto para ele É. tocar um novo caminho. É. Sim. Você falou aí que fez meio que um roteiro, né? De tempo que você queria vender para alcançar. Nesse roteiro que você fez, depois dessa venda da Webnet que você contou pra gente, você já tinha onde atacar? Ó, vou vender depois de X anos, quando você completou a sua idade. Depois eu vou querer ir para esse ou esse segmento. Porque você tinha não parou, né? Você não parou, exatamente. Cara, você tinha uma meta, ou você tinha opções, ou você ainda hoje está analisando algum segmento que você quer investir? Eu tenho muito claramente mapeado as áreas que eu pretendo e que eu estou desenvolvendo agora na XR Participações, né? Mas fácil também não foi e não está sendo, porque no momento que você executa e realiza uma operação dessa, você se pula num buraco negro de ponta cabeça. Ali você tem que se encontrar e se reinventar novamente, né? Ali te cobra um amadurecimento muito maior, né? Os riscos são outros, né? Mas você agora já tem uma bagagem, você já tem tua caixinha de ferramentas, já está um pouquinho maior. Mas automaticamente você tem que buscar muito mais conhecimento, beber outras águas, né? Buscar outros potes e se jogar de novo. Então o projeto de 45 anos era só o primeiro, né? Sim, porque principalmente se você pegar todo e qualquer livro aí de grandes empresários, para ele construir a história dele, ele deixou muita coisa para trás. Ele deixa um momento de diversão. E se você não controla, você deixa a família. Bem sabe minha esposa e meus filhos o que custou na vida deles estarem ao lado de um louco retardado que tinha um projeto enorme nas Mas costas. você envolveu a família na Total. empresa também? Total. Todo passo do meus filhos mais novo ou mais velho, a esposa que sempre esteve ao meu lado e ela cuidava de toda a operação financeira, né? Total. E isso é difícil, né? Se equilibrar, se você não levar todos os problemas da empresa para casa, de casa para a empresa. Mas ele é um alicerce e uma base muito grande, se assim o empreendedor conseguir fazer. Vamos fazer deixar ele comer, deixa né? ele comer também, né? Vamos falar dos Pega um pratinho dos aí. nossos patrocinadores. Escolhe aí à vontade. Se você pegar umas 3, umas 4, não é mesmo? Que dá, Opa. é só esperar nós falar aqui que você fala assim, ó, dá uma meia hora aí que a gente conversa meia hora aqui. Eu ia falar pro Rômulo falar, mas agora acho que mas o não vai Romulo dar, é o não. cara que cara. mais come, velho. Não, ele fica quietinho aqui. É sempre aquele canto Aquele ali, dia cara. que ele não veio, você viu que sobrou. A gente Sobrou, o pessoal cara. levou. Levou, Deram pra vizinhança. Ele vai devagarinho ali, ó. Ele vai... A vizinhança tá satisfeita. que é isso? Na minha Mas, orelha. galera, Mineiro. a câmera qual que você vai falar comigo aqui? Aquela lá? Eu gosto dela. Câmerinha, Ela você olha aqui gosta pro meu daquela zoinho ali, né? ó. Cara, tá aí, ó. Você que tá agora nesse momento assistindo esse podcast, nesse estúdio fodástico. Cara, nós temos planos muito bacanas para você que é aí do meio, né, autônomo, profissional liberal. Cara, baratinho, né, Guto? Olha lá, tá vendo? Depois fala do Romulo. É o que eu quis pegar você. Eu sei. Baratinho, preço bom. Você senta aqui na mesa. Você vai me mandar, por exemplo, eu não sei, como é que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém para convidar. Meu podcast não, fica tranquila. Vamos fazer o conteúdo teu acontecer. Porque
porque hoje, né, a gente tá falando aqui bastante de internet, hoje a internet é vida. O teu profissionalismo, ele é passado, o seu rostinho passado diariamente nessas redes sociais. Então, cara, vem aqui, a gente grava conteúdo excepcional para você, a gente participa, ajuda você a criar esse conteúdo por um preço extremamente, assim, top. Acessível. De banana. Preço acessível. Acessível. Preço acessível. Entra lá no nosso Instagram, @ampliei. Chama a gente lá no direct. Manda um direct. Que, ó, você vai ficar surpreendido com o negócio. Não é mesmo? Isso aí. E ó, agora pra essa câmera aqui, Gu. Ó, se você que tá precisando fazer um projeto de marketing digital, de campanha de engajamento, de impulsionamento, precisa de uma agência para você cuidar de tudo isso, aí você vai falar com a Amplitude Propaganda. Mas não é só a artezinha não, viu, galera? É projeto mesmo. É projeto. Agora, esses dias mesmo, eles estavam... Qual que é o nome daquele lugar lá em São Paulo que vocês estavam na feira? Hospitalar. Os caras projetaram um esquema. Quem é do ramo de feira, stand, quer fazer lá stand. Então, assim, é uma agência full, 360 mesmo. A gente cuida desde a parte de layout, quem trabalha com feira, quem trabalha com a parte de marketing digital, roteiro para filme junto com a Filmei. Então, assim, é uma agência de publicidade completa. Então, se você está precisando fazer um projeto para sua empresa ou um projeto pessoal, a gente está ali com @AmplitudePP. Entra lá, segue a gente no Instagram, do pequeno ao no grande. YouTube, do pequeno ao grande, tá? A gente atende todo mundo. E falar da Filmei, né? E cara, isso que é o massa. A gente sempre fala das empresas, aqui, Gu, do lado de cá aqui para nós, ó, a gente sempre fala das empresas. E para vocês entenderem um pouco mais, nós somos um grupo de comunicação top, onde nós temos produtora, nós temos publicidade, tá? Nós temos um estúdio. A Filmei faz parte desse grupo, né? Então a gente está amparado por profissionais que estão aqui em Alfenas, que estão em Hortolândia, São Paulo, Argentina, que todos que trabalham com a nossa equipe para manter esse material de qualidade. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas a Alfenas está aqui, a gente faz coisas bacanas pro Brasil todo, igual a Filmei. A Filmei, a gente faz casamentos, a gente faz eventos. Eu estava em Ouro Preto no Carnaval fazendo uma cobertura total de Ouro Preto, estávamos firme e forte. Então, assim, pode entrar em contato com a gente, @filmei. Lá você vai ver o nosso material. Ou então no www.filmei.com.br. Né? É isso aí. Sem vacilar. E agora aqui, ó. Olha lá, mais um, hein? Mais um. Vai. Só Só pra comer lembrar, Parou de comer. mais uma. Pode comer mais um, Dá né? tempo de comer aí, ó. Não, come Sete por Tem que ser aí. assim. Comi uma, tô satisfeito. Eu queria, Mas aproveitar e lembrar você de poder se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque senão você não recebe as notificações de avisos aí dos programas que nós vamos lançando a cada quinta-feira, às 19h30, aqui no canal Cefragô. Curta a gente na rede social também, Instagram, Facebook. Estamos também nos canais de áudio aí para você ouvir o nosso podcast. Spotify, então você que está principalmente. dirigindo, tá, sei lá, numa academia e não consegue assistir o vídeo, dá para ouvir, né? Consegue colocar lá no Spotify, no Deezer e outros canais aí. Você vai encontrar lá o Cefragô Podcast para poder ouvir o nosso bate-papo aqui com sempre um convidado muito top aí. Bom, É isso aí. Muito bom. bora pra próxima. Bora Vamos para lá. próxima. Prosear. Tem um assunto assim, que eu queria tocar, que é uma grande dificuldade que o empresário às vezes passa, de quando ele ou muda de região, ou quando ele está atuando num novo mercado, num novo estado, né? Que é a relação preço-valor, né? A gente vê muito essa dificuldade, às vezes, se você atua numa região em que a precificação ela é um pouco mais alta e as pessoas até valorizam mais aquele trabalho que você tem. E não precisam ficar focados 100% na web. Acho que é um conceito como gerência e como diretor de empresa. E você chega numa região que às vezes você não consegue precificar do mesmo jeito e as pessoas até não valorizam, né? Então, pela sua experiência, por tudo que você já passou, como driblar isso? Quais recursos a gente pode usar para que você consiga ter sucesso, como de repente você tem numa região e você chega numa região nova e abrir mercado ali é mais difícil? Nem sabia que empresário tinha dificuldade, tem mesmo? Não é? Não, tem Cara, tranquilo. não. Ele já nem percebe isso mais. Não. Já tá tão calejado, né? Bom, eu acho o seguinte, cara. As pessoas têm a tendência de esquecer de uma coisa.
que o empreendedor, o vendedor, né? Tudo ali tem uma palavra dor. Dor. Né? E o que que acontece? Entenda isso, cara. Né? Então, use todos os veículos que tem à disposição, cara. Hoje tem muito. Uhum. Pesquise esse novo mercado, a cultura do povo ali. Pra onde você tá indo? Cara, a gente é um país continental, cara. Multicultural. Multicultural, dentro de Minas mesmo. Puxa. Cara, eu não posso entregar o mesmo produto da mesma forma. Uhum. Então, o empresário ele tem que estar atento a isso. Todo mundo fala, o persona. Cara, cara, hoje tá legal esse nominho aí, né? É bonito, né? Mas é o bonito. seguinte, cara, é o entender o cliente lá. É igual quando eu falei que eu vendia mais picolé, porque eu ia lá e estudava onde que eu ia. Eu não ia ficar queimando Você sola. estudava a persona do cliente. Você tá entendendo? Eu ia lá, pesquisava onde eu vou. Eu não quero andar. Uhum. Então eu tenho que saber aonde eu vou fazer minha entrega mais efetiva. Sim. Né? E eu acho que o pessoal tem que ficar mais atento a isso e utilizar as ferramentas, utilizar os recursos, utilizar os prestadores de serviço que possam fazer que esse caminho fique mais fácil. Fácil. E outra, mapeie, se apaixone por informações. A grande maioria dos empresários, eles não... quanto tempo que gastou para ser entregue. Logística, você disse. Logística. Como que ele foi recebido. Entenda o seu cliente. Uhum. O O operação. E viva, entrega... digamos assim, cada vez mais o mercado ele quer experiência. Então, água todo mundo entrega, esfirra todo mundo entrega. O que eu vou fazer diferente pro meu cliente? O quê? Espanta ele. Surpreende ele. Sim, surpreender. Como que você enxerga essas oportunidades de mercado, assim, para poder investir? Para você dar uma dica para quem quer empreender, qual é a sua visão sobre isso? As oportunidades que você consegue enxergar aí diferente? Cara, volta no estudo, né? Eu acho que muitos mercados que hoje atualmente existem, eles vão passar por transformações. Sim. Vão acabar e outros vão nascer, né? Como, cara, hoje é normal você ter com facilidade tudo entregue em casa. Hoje se entrega sorvete em casa, né? Antigamente entregava só o quê? Leite. Pizza. Carta, né? Não, leite era só a Zé que passava lá então, com a começou vaquinha, ali. lá com o carrocinha Com o carrocinha. ali e tal, Tinha pé beleza. verde. Certo? Mas era natural entregar pizza. Hoje você entrega pizza, Remédio. salgado, remédio, açaí, sorvete. Sim. Por quê? Ficou mais eficiente e a pandemia nos possibilitou e acelerou Eu vou muito dar um isso. exemplo de uma startup que eu criei há o quê? Deve fazer uns 10 anos por aí. Eu morava em Campinas e eu atendia um cliente que tinha um pet shop. Uhum. Então eu chegava lá e eu via o seguinte: a pessoa chegava lá no caixa e falava assim, ó, vê a ração tal, por favor. E tava já com a porta aberta do carro, o cara na pauleira, o funcionário levava o saco de ração, aí sabe aquele bom vendedor que quando você vai em farmácia o cara te oferece chiclete, te oferece tudo que tem direito, Sim. né? Aí o bom vendedor tava lá, o senhor não quer levar um ossinho, alguma coisa? Não, eu tô com Ossinho, tempo, casquinho, não, aqui um ó, volta outro dia. antipulga. E tava vendo aquilo, né? Eu ia lá atender, o cara chegava, não, eu tô com pressa. Ou dar banho em cachorro, buscava na casa, levava lá, dava banho, a pessoa nem ia, ligava, falava assim, aqui, traz uma bolinha aí, ó, tem cor de rosa. Não, pode ser qualquer uma. Caraca, velho. Tadinho dos cachorros, dos gatos, né? Tem que fazer um esquema bom pra esses caras. E aí eu fui começar a estudar o mercado e comecei a avaliar que é o seguinte, tinha aquelas assinaturas de cerveja, assinatura de vinho, assinatura de camiseta pra homem, de cueca, de tudo quanto é coisa. Eu falei, caraca, mas não chega Eu tô com a camiseta que é de assinatura. de assinatura. Conforto, comodidade, você pega lá, beleza. Então vamos fazer o seguinte, cara, vamos montar uma caixinha bacana
para colocar, para chegar em casa com petisco, com brinquedinho para cachorro, com tapete higiênico. Então, pro cara ter esse conforto, já que ele tá na pauleira e de noite é mais fácil dele chegar lá e fazer um pedidinho, cara. Eu fui sócio do Denis, que é um que ele comentou. Nossa, parceiro de grupo aí, né? Um parceiro de grupo que agarrou a ideia, que achou fantástico e, cara, por incrível que pareça, foi até assustador. Porque quando nós colocamos ela online, nós tivemos que pausar, ué, porque eu não imaginava a abertura que tinha esse mercado, por exemplo, na internet, e as pessoas, cara, do dia pra noite, tipo assim, a gente imaginava que ia vender umas 100 caixinhas, foram 5.000 caixas assim, ó, puf, de uma vez. Cara, não tinha isso no mercado para entregar. Então, olha para você ter uma noção o que é a facilidade da internet hoje e o que você não pode ser um bom empreendedor usando ela mesmo como ferramenta, né? Sim. Digamos assim, tem muito produto que a gente usa, tá no braço, tá aí em cima da mesa aí. Não é produto. É informação que foi mapeada e baseado na informação que foi mapeada, E que gerou a indústria te entregou. Entendeu? Exatamente. Então, cara, se apaixone pelo seu colaborador ali que fica mapeando informações, que o segredo do teu negócio está lá. Eu queria que você comentasse um pouquinho, a gente conversou em off um pouco antes da gente começar o programa. Como é o processo de venda de uma empresa? Acho que você podia falar um pouco de como foi sua experiência, até para muita gente que daí, depois que a gente conversou aqui, entendeu? Pô, agora é o momento de eu vender, né? Uma empresa do seu porte, como é que foi esse processo? Foi lento? Foi feroz? Foi tranquilo? Teve bate-boca? Conta um pouco pra gente. Como é que foi isso? Como é que vieram as abordagens? E aí você decidiu, pô, agora tá na hora. Quanto tempo isso levou? Bom, algumas, dentro da trajetória ali, algumas propostas vieram, né? Mas nem todas foram atrativas e nem todas se encaixavam com o objetivo que eu esperava para essa etapa. Esse ponto você não chegou a colocar, anunciar. A galera vinha em cima para Sim. oportunidade de negócio para eles, no caso. Foi eu que ousei e me meti no mercado que era para grandes, né? Da forma e da postura que eu fui desenvolvendo o projeto. Né? Eu me posicionei para, né? Como eu sabia o que eu queria, eu me posicionei para, certo? De forma mais efetiva, desde 2019 começaram as abordagens, né? Dali eu já coloquei a empresa numa outra etapa, num outro posicionamento e comecei cada vez mais a organizar ela, sanear, em todos os aspectos, né? Desde processos, de equipe, de documentação, de rastreabilidade, de tudo dentro da operação, certo? E esse é o maior calcanhar de Aquiles, que todo empresário, ninguém gosta de documentar, ninguém gosta de escriturar, Burocracia é um saco. ninguém gosta de gerir os seus centros de custos. Porque ele vai chegar, ele não vai olhar só o que você emite, como você chega naquele resultado final. Ou muitas das vezes, ele nem se importa se está dando positivo ou negativo, porque, como a gente disse agora há pouco, ele tem uma outra visão. Se ele se interessou pelo teu negócio, ele está vendo coisa que você não está enxergando. Senão, você não é interessante. Simples assim. Sim, independente da situação, vai. Exato, ele é maior que você. Ou então, ele viu um plus no negócio dele que o teu negócio já entrega pronto, né? Então, cara, eu acho que prepare a equipe, tá? Prepare a equipe para sempre alçar voos muito maiores do que você é capaz de ofertar naquele momento para a equipe. Organize, documente, certo? Parte de processos contábeis, processos administrativos, de gestão, né? Porque você vai ser sabatinado. E é uma sabatina árdua, feroz, né?
Agora, em questão de tempo, depois da tomada de decisão, foram 6, 7 meses. Foi um tempo muito recorde. Realmente. Num processo de M&A durar 1 ano, 2 anos, 2 para anos, empresas grandes é natural. Né? O nosso durou 6 meses. Né? Porque, digamos assim, desde 2019, depois que eu vi, eu falei, vai acontecer, eu vou conseguir cumprir o meu objetivo. Eu comecei cada vez mais a organizar. Então, todo o processo de diligência, que é a parte mais... Você recebe uma proposta, você alinha as premissas daquela proposta, as variáveis, né? Depois você vai assinar um documento de confidencialidade e tal, aí começa a entrar gente de fora dentro do teu negócio ali para fazer o processo de diligência. Tudo isso para chegar num bid, digamos assim, ou... Cara, cada mercado é balizado por uma métrica. Né? Faturamento, estrutura física, e vai entrando tudo no meio. E aí vai, né? Hoje, dentro do processo da XR Participações mesmo, a gente está passando por 2 processos de diligência. Não nós estamos fazendo. Sim, vocês estão criando. Nós estamos fazendo para captar novos negócios. Né? Mas eu contratei empresas terceirizadas para nos dar apoio. Ok. Né? E, cara, se me pediam A, eu entregava A, B, C, D, E e F. Não, mas não precisa. Não, mas eu tenho essa informação. E uma coisa está ligada à outra. Certo? Não tenta, digamos assim... Ficar burlando, né? Se aquilo ali está alinhado com o teu objetivo, cara... Não perca tempo. Cara, ele quer ver teu negócio. Exato. Ele quer ganhar confiança. Ele só vai fazer negócio com você se você se demonstrar um projeto sólido e confiável. Tipo assim, eu quero vender mesmo, né? Não tô aqui, né? Digamos assim, de novo, se você pensar na venda, você vai se frustrar. Você vai cair, você vai quebrar o processo. Viva o processo. O que for pedindo. Exato. O que for... Na relação para você entregar um serviço, você não se apresenta para o cliente? Exato. Vai ser a apresentação da sua vida. Exato. Mas você teria feito alguma coisa diferente nesse processo aí de venda? Não. Tudo foi como você... Não como eu. Como não, mas você não se caminhou, arrepende de nada que você fez, de ter falado. Contratei os profissionais para auxiliar corretos. Foi muito árduo procurar. Né? Cara, porque você precisa de assessoria contábil. Jurídica, acho que é muito forte também, cara. Né? Cara, eu entrevistei jurídico pra caramba. 10, 12. Os advogados mais renomados do país, em São Paulo, eu entrevistei. É porque eu acho que é uma das coisas muito importantes no processo. Exato. Né? É se defender e também... São contratos... absurdos, né? Absurdos. Né? E se você... Não adianta. Se você quer... vou fazer. Não faz. Não faz. Não tô falando que... mas o carinha aqui que tá aqui na cidade. Ele não vai conseguir. Mas ele tem uma OAB. Mas ele tem uma OAB, ele faz pra você. Não vai, porque não é o negócio dele. Ele não faz isso todo tem, dia. Um cara específico, porque existe, né? Assessoria jurídica específica para... Nesse processo você passou, da venda de uma empresa. Então, ele já tem a linguagem, já conhece tudo. Eu tive o prazer do meu corpo jurídico, eu finalizei o meu processo, o fundo contratou meu advogado. Olha só. Que da hora. Você tá entendendo? Então... Que massa. Sabe? Então, acertei, né? Acertou. Viram que o cara era bom. Era bom mesmo. Então, hoje é um grande amigo meu, parceiro. Ele me acompanha, continuamos desenvolvendo outros projetos. O pessoal que me deu suporte na parte contábil também, né? Mas, digamos assim, mas teu escritório local não dava conta? Dava. Mas para que eu ia desgastar ele? Sendo que naquele momento eu tinha que, como empreendedor e como um líder ali, eu tinha que blindar ele. Para ele estar inteiro, para defender ali no meu
grande negócio. Né? Então, tem que se preparar, cara. Tem que se preparar. Não tem que ter... Tem que tirar o ego da frente, e pedir ajuda, procurar apoio, né? E tá atento. Mas assim, tirando essa história de que não, sou firme, sou forte e tal, mas como que foi o desligamento? Você sentiu aquela criança que você criou, Filho indo embora. que nasceu Eu acho que por ele você? se preparou pra isso, mas... Ele tá falando isso sempre, Cara, mas mas- de verdade Não. mesmo, assim. Foi sofrido. Muito. Muito. Né? Porque, digamos assim, é igual criar um filho. É, Mas uma hora você prepara ele para o mundo. ele vai embora. Você prepara ele para o mundo. E eu preparei a empresa para o mundo. Né? Eu não tinha e não tenho domínio depois que ela foi para o mundo. Mas ela foi preparada Foi bem. para ir para o mundo. E quando ela foi pro mundo, você sabia que ela ia mudar de nome? Existiria a possibilidade, né? Porque nós fomos a 13ª aquisição do fundo. Né? Então, é a consolidação de mercado. Então, é. tem que... Senão, imagina, administrar... Né? Nomes. Como é que faz campanha? Como é que faz marketing? Como é que faz? Como é que se posiciona? É, Como é que... muita Não, coisa. tem que mudar. É. Existiria, sim... Entre os nomes que poderiam ficar, o nosso nome esteve cotado. No entanto, a marca, tudo, Sim. foi tudo cedido. E como é que foi pro lado pessoal, que você falou assim, poxa, né? Meus filhos, minha esposa, que sabe o quanto que foi, né, esse sacrifício e tal. É claro que você como empresário, você já está olhando outras coisas, mas é porque eu tive uma experiência parecida, né, na minha família, de uma venda de uma empresa, e eu participei muito ativamente do processo. E tive, assim, eu trabalhava na empresa, então deu uma sensação assim, logo depois, falei assim, caramba, eu não vou mais para lá, não vou abrir o portão para entrar com o carro, não vou subir na minha sala. É um negócio assim que você tem que virar uma chavinha, né? Sim, e ela não sim. é da noite pro dia, Não. né? Porque é uma rotina que você teve ali de 15 anos, né? Eu, com toda certeza, eu afirmo, é pular no buraco sem paraquedas, pular do avião sem paraquedas, e você vai se reinventando. Você vai se reinventar. Né? Fácil? Não. Não. Né? Mas, digamos assim, eu me preparei muito. Né? Me preparei muito, procurei um auxílio de bons profissionais que nem sequer sabiam que estavam me ajudando para o que eu queria fazer. Né? Mas tem que se preparar também, porque senão pira. Pira. Porque, na verdade, digamos assim, existem empresários que estão em outra época, em outro momento de vida, que já passaram por isso inúmeras vezes. Não, para mim... Você foi só a primeira. Digamos assim, outras empresas já havia vendido? Já havia. Porte menor. Outras empresas... Você já tinha quebrado? Já. A web foi um sucesso. Mas outros projetos ficaram pelo caminho. Entendeu? Acerta e tem sucesso quem erra muito. Então... Às vezes o acerto é menor, né? O número, a porcentagem. Não, com certeza. Não tem a menor sombra de dúvida. Isso vale corte, hein, Gu? Entendeu? Você vai errar mais. Vai muito mais. Deixei muita empresa pro meio do caminho. É. E olha que foram empresas que eu abri e montei ela mais estruturada. E não vingou. Não vingou. Fecha, realiza o prejuízo. Tchau. Próximo. Mas isso é para alguns, né? Porque de repente aí é aquela única coisa que o cara tem na vida, né? Aí ele vai tentando batalhar naquela lenha mal você tinha queimada. quando você começou? Nada. Quando eu voltei para Alfenas, eu voltei ganhando 2,5 salários. Bizinho. 2,5 salários. Em 22. Não, em 2002. Cara, é uma estatística curiosa, né? Que a gente sempre ouve no mundo dos negócios, que uma empresa, nos 2 primeiros anos dela, que é uma média, né? Que o pessoal sempre fala,
Se você sobreviver aos 2 primeiros anos, aí que você vai começar Já ouvi isso aí mesmo. ao tempo da empresa que você vai começar. Mas assim, cara, são 2 anos que você não ganha dinheiro, não. Você sobrevive. Você paga as suas contas, paga as contas da empresa. Dinheiro da web, dinheiro mesmo, Sim. e algum resultado, 3 anos, 4 anos antes de eu vendê-la. Quer dizer, lá pros O 12 resto anos. eu sobrevivia. Pagava. Sobrevivia. Sim. Melhorei um pouco o meu estilo de vida. Melhorei. Claro. Mas isso, para quem tá ouvindo agora, isso não é uma decadência, não. Não, É para você entender, cara, que você não pode desistir tão cedo. Não é de verdade? jeito nenhum. É lógico que sobreviver, você consegue, em alguns momentos, sobreviver bem, né? Mas você não tem uma vida maravilhosa. Aí, de repente, com certa idade, cabelinho branco vai aparecendo e tal, aí é a hora tua mesmo de poder curtir, Em de viver. 2021 eu vendi minha empresa. Em 2015, 2016 eu provendo todo serviço com toda qualidade. Eu estava quebrado. Mas o mercado não sabia. Nossa. E aí? Eu tinha que manter toda a equipe rodando. Eu tinha que manter o serviço funcionando. Mas o meu caixa estava quebrado. Mas aí que é legal, né? Por exemplo, o pessoal que... Nossa, que entrada. Aí que é legal. Ferrou, né? Não, velho? não, é que o cara não. tá quebrando aí que é legal, tal. Você é E se eu escolhesse hoje, eu passava por tudo, por aquele momento, de novo. Porque foi a maior cria escola. casca, cara. Cria casca. E era muito zerinho, cara. Zerinho pra caramba, né? Zerinho pra Porque sua estrutura era grande, pô. Nós sabemos. Era Nós zero. sabemos. Mas assim, eu quero deixar de CLT, quero ser empreendedor. Cara, é muito legal, sim. Sim. Você ter a sua autonomia, sua hora pra acordar, sua hora pra ir trabalhar. Um engano E tá só que... tudo certo. Um engano só que há que é o seguinte, que o cara acha que porque ele é empreendedor, ou dono de uma empresa, ele vai ter uma vida mais tranquila. Não. Trabalhar menos, Pelo né? contrário. Pelo contrário, Pelo contrário. porque a relação CLT, né, que é aquela de... Ela sim é a vaquinha Ela é que a- te dá leite Exatamente. todo dia. O dia que eu tava quebrado, Sim. Os seus no funcionários dia estavam tudo com 5 dinheiro em eles tinham dia. que receber. Exatamente. E eles recebiam. Sim. A gente abre do nosso E eu se tava precisar. contando centavo para pagar Ex- a compra lá de Nossa, casa e pagar a exatamente. escola dos filhos. E é bom trazer essa realidade, porque muita gente, o cara foi bem sucedido, mas não foi à toa, né? Que, cara, já teve momento de eu deixar carro na rua sem gasolina aqui em Alfenas 2 semanas. Ah, cara, mas eu vou falar pra você. Acho que Ir O embora, cara tem que passar do passar por lado, isso, viu? passar do lado do carro ali, ó. E o carro sem gasolina, você indo a pé pra casa. Você não Sem ter, fazer nada, né, cara? Você não Sem ter força, dinheiro né? pra pôr uma garrafinha e levar pra garagem. Cara, é desesperador, né? Não, faz Não, parte. assim, pô, O que você faz com aquela dor que você tá vivendo aqui? transforma em ação e falei, eu vou vencer isso. Exato. O combustível, né? Ou você, Ou você se definha de vez. enfim. É. Entendeu? É isso aí, eu vou falar assim, já passei por isso também. Eu acho que foi muito massa. O cara de antes, o cara de hoje, cara, ouvindo esses papos, a gente começa a reconhecer e falar, caraca, velho, eu acho que por isso que eu sou assim hoje, eu sou mais calejado, então é por isso que eu consigo ter o que eu tenho hoje, da forma que eu tenho. E às vezes tem aquele famoso ditado de quem anda com manco, aprende a mancar. Você sabe que nós já trabalhamos com umas pessoas e a gente acaba, né, sabendo. Às vezes a gente vive. Porque assim, a verdade é, nós vivemos mais tempo dentro do nosso trabalho do que junto com a nossa família. Então, por exemplo, meu pai sempre foi um cara muito educador financeiro, trabalhava em banco e tudo mais. E eu fui trabalhar. O cara pode estar ouvindo agora, mas fazer o quê? O cara era o tipo chegava alguém cobrar, pitava uma campainha. Fala que eu não tô. Você aprendeu uma nova, se eu tô devendo, fala que eu não tô. Chega o outro dia, fala pra ele que amanhã vai acertar. Mas que negócio é esse? Tá cobrando? Não tá... Então, cara, às vezes, aí que tá. Você tem que aprender a andar não com as galinhas, e sim com os gaviões, né, cara? Porque aí você vê Cara, como que é, né? Hoje, muito claramente, eu vejo que alguém queira se desenvolver, em qualquer estágio de vida, ele tem que torcer para ele ser a pessoa mais ignorante da mesa.
Porque se ele se colocou ali naquela mesa que só tem gente pra Ai. cima, cara, aprende. É. Uhum. E outra, se você tá incomodado, que não é legal aquele ambiente pra você, cara, troca, sai de perto, Vaza. vaza. Porque senão você vai começar a achar aquilo tudo muito natural. É. É. E aí verdade mesmo. tudo vai acontecer, a gente já falou aqui, a gente acaba sendo produto do meio. É. Aí você fica naquele meio, você vai se poluir. É, isso é verdade. Né? Então, é aquela que premissa, todo mundo fala, cara, todo dia, faixinha branca. Cara, mas vamos passar pro lado de que eu tô querendo vender minha empresa. Que dica que você me dá, assim? Tipo, será que é a hora, não é a hora? Tudo bem que você já falou que teve todos esses processos aí da sua vida. Mas vamos falar assim, ó, hoje, você dá alguma dica pro cara que tá pensando em vender? Será que é isso que ele quer? Será que não é isso? Como que esse cara teria que se portar hoje para ter certeza que é o momento certo para ele? A mais pesada? Quem que vai fazer tocar a tua empresa depois que você sair? Você tem sucessor? Uhum, entendi. Teu filho, ele vai querer suportar Aguentar. aquela pressão, porque muitas das vezes ele viveu na infância dele toda Com esse aquela ambiente. pressão, certo? É. Não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Então vamos ver nesse mais pesado, né? Vamos Então falar. esse foi. Esse, Ele já reconheceu por aí ele alguma tem coisa. que reconhecer isso. Ah, beleza, mas eu não quero. Caraca, velho, eu não pensei que ia chegar Cara, nessa fala, porque normalmente Entendeu? o empresário vai falar umas outras Não. coisas. Cara, você foi bem. Sabe? É o bem sucessor, né? Sucessor. Ah, mas você pode preparar, Hércules? Pode. Então, se você reconhece isso e não quer vender ou não pensa... Empresa ou ela cresce ou ela quebra, cara. Não é? Entendeu? Então, se automaticamente... Beleza, você está com 70, 80 anos. Você não preparou, você não organizou teus processos na tua empresa. Você não mapeou e fez uma governança, certo? Cara, tua empresa vai acabar. É. É. Você tá entendendo? É. Então, esse talvez seja o mais pesado, certo? Agora, o outro, ele vender, vai realizar algum outro objetivo? Igual eu tô passando agora, eu quero ver outras áreas, investir em outras coisas, aprender outras coisas. É porque no seu caso você disse que não cansou, mas tem muitos empresários aí que às vezes cansou do negócio dele. Mas também não é errado. Se o cara Não, fala, mano, eu já não. trabalhei pra cacete, É. construí, agora eu quero descansar, aproveitar a vida, Sim, que eu já trabalhei. sim. Também Então não tem erro nisso. tem essa Sim, pegada também, tem. né? É. Tem um empresário que ele, de repente, ele cansei, não quero mais. Já ganhei minha grana, Né? eu vou usar ela. Vou ganhar grana e vou viver um outro momento de vida, certo? Eu não, eu planejei para isso, certo? E busquei isso. Né? Então eu acho que... E o homem não vai parar, não. É. O homem não vai parar, Cara, cara. não adianta. Eu acho que você tem que estar plenamente buscando. Eu acho que é o seguinte, vamos inverter, não buscando. É. Se você tem capacidade, doa ela. Doa. Escutamos isso há poucos dias. É. Disso, né? Doa, ensina, possibilita, seja meio para outros projetos se desenvolverem. Desenvolva as pessoas que estão do teu lado, cara. Vai vir resultado, cara. É. Vai vir. Isso é massa, cara. Vai Isso é vir. bem massa. Aula. Entendeu, cara? Uma hora vai ter muita coisa conspirando pra dar certo. Sim. Pra errado já existe, uma Pra hora dá errado pra já tem certo. o mundo todo. E Já nessa tem. pegada, você pretende fazer isso? Você pretende expor um pouco mais esse conhecimento teu, com palestra, com coisa nesse Não, sentido? cara, não, acho Não. que eu não tenho. Não curte. Não almejo isso. Não, mesmo. Eu acho que eu sou mais aqui, ó. Uhum. Vou
vou lá e te jogo lá no palco, te empurro ela abaixo. Só falo, ó, tô aqui, viu? Te empurro mais abaixo. Então hoje você tá investindo em outras empresas. Sim. Hoje a XR, nós estamos na área de telecom ainda, né? Somos parceiros de um projeto no Nordeste, em Sergipe. É uma região magnífica, um povo magnífico que há muitos anos eu já frequento lá. Começou como consultoria, hoje como sócio, né? Me apaixonei por aquela região, né? Estamos na área de incorporação, com alguns loteamentos e mais. Estamos entrando agora também, vamos entrar na área de tecnologia. E tem algumas outras áreas aí que a gente... Tá beliscando já. Deixei para ano que vem. Uhum. Deixei para outras áreas, deixar para ano que vem, porque tem que dar uma debreada, porque senão daqui uns dias tá mais louco do que já. Voltar a ser de novo. Não. Aí eu não vou conseguir, principalmente, curtir ajudar, também, né? colaborar, ser efetivo nos projetos que eu me propus a encarar. Né? E claro, também curtir um pouco mais de momento com a família e tudo mais. Né? Massa. O papo foi massa, né, cara? Foi, cara. Foi que interessante. aula, né? A gente até ficou mais quietão aqui, porque ele é um professor também, né? O cara fala e ensina. Né? A gente tem essa... Isso foi muito bom, cara. Algumas curiosidades minhas foram matadas aqui nesse papo massa aqui. E eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aí degustou esse momento aí, que eu acho que até... bateu uma vontadinha, falei assim, acho que eu vou começar a entrar nessa pegada de investir. Virar a chavinha, né? Igual a gente comentou aí das crianças, é uma pegada aí que os pais têm que se ativar a isso, né, cara? Educação financeira tinha que... fazer parte. Ser curricular, né? Na escola já. Né? Aí desde do primário. Cara, porque Entendeu? é muito massa saber que existe progressão em cima do seu próprio conhecimento, Porque né, tem cara? muita empresa que tem talento, mas morre porque não sabe administrar. Sim, exatamente. É a grande maioria. A grande maioria. É a grande maioria. Isso mesmo. Então, muito obrigado, viu? Que isso, pelo eu que papo. agradeço. Demais. Espero que a gente pôde mostrar esse Hércules que muita gente, às vezes, até tinha curiosidade, porque Sim. o cara que é do interior, né, ele gosta de saber da vida dos outros, né? Aí fica aquela história, né, tipo, vendeu, mas por que será que vendeu? Olha isso aqui. O que será que aconteceu que ele vendeu? Onde será que tá? Será que ele tá pegando esse dinheiro e tá investindo em outro lugar? Tá forgado. Então, hoje, vocês ficaram sabendo um pouquinho da vida desse cara aqui, excepcional. Obrigado pelo aceite, agradeço. pelo sim. Obrigado mesmo. E nosso papo não para por aqui. Eu creio que nós conquistamos muitos amigos nesse bate-papo aqui. Essa mesa é responsável por várias amizades. E gostaria que a gente pudesse seguir, né, com essa amizade. Com aí, certeza. Sim. E sucesso, né? E Tudo que sucesso. você fizer aí, Sempre. que você tenha sucesso. Sempre para todos. Legal. Segura a mão. Tem muito a agradecer, tá, pessoal? Estou sempre à disposição, que for para poder compartilhar um pouco de conhecimento ou discutir ele sobre qualquer coisa aí para produzir, podem contar comigo. Obrigado. Sempre. Obrigado Show de mesmo. bola. E é isso aí, galera. Ó, hoje foi uma quinta top. Anota na sua agenda. Quinta-feira que vem, às 19h30, Põe no tem calendário outro aí já. convidado Já mais marca que o sininho top, ali. hein? Marca o sininho, porque senão você não vai ficar sabendo, cara. E se não marcar o sininho, o que acontece? Cadê o trem? Hoje Buzina. gente. Ó, karma aí que ainda tem mais. Obrigado, gente. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus obrigado, quiser. galera. Obrigado Valeu. pela companhia. Obrigado. Pelo papo hoje. Valeu, Tchau, gente. obrigado. Até que mais. vem. Até a próxima. Obrigado. Cifragou Podcast.